Muito bem, meus amigos, vamos lá. Livro Ação e Reação, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 2, comentários do instrutor. Essa é o nosso segundo encontro desse tema. Só para nós contextualizarmos, no primeiro capítulo, André Luiz, então, apresentou para nós essa instituição onde ele se encontra, só resgatando aqui o nome. Eu acho que é Mansão da Paz. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Instituição... Aqui embaixo, peraí que eu errei de página. Mansão Paz. É uma das instituições de assistência, né, filiadas ao nosso lar, à colônia. André Luiz e Hilário, então, junto com Druso, o instrutor, falavam sobre o trabalho daquela instituição e toda a população que envolvia esse local, de espíritos resgatados, saindo daquela condição de sofrimento, e aqueles que não foram resgatados ainda, que estavam lá fora. Nós vimos envolvidos naquela tempestade magnética, trazendo ali espíritos nas piores condições, fazendo ali um relato sobre o perfil desses espíritos. Eram aqueles espíritos perversos, eram espíritos que viveram de um modo bastante desequilibrado aqui no mundo material, e aí sofriam então a consequência no plano físico. Não espíritos que erraram por ingenuidade ou erraram por ignorância, mas erraram com conhecimento de causa. E aí então estavam naquela condição. Durante aquela conversa, Druso, então, aliás, na instituição, na Mansão Paz, soou uma grande sirene e que mostrava o início de uma atividade. E aí então Druso convidou André Luiz e Hilário para participarem de um encontro 2 vezes por semana, de algumas horas, com os internos. Foram a um determinado local na colônia. André Luiz disse que tinha mais ou menos 200 pessoas ali presentes para ouvir uma pequena palestra feita pelo Druso. E aí então a visão que André Luiz descreve aqui no livro para nós é como se fossem pacientes graves de um leprosário. Essa era a imagem perispiritual que eles apresentavam, né? E isso então a gente lembra que uma mente perturbada reflete no corpo perispiritual, que também traz essas desarmonias, esses desequilíbrios. E essa era a imagem que era observada por André Luiz e Hilário, né, e por todos os assistentes que ali estavam. A palestra de Druso falava sobre bom ânimo, sobre a importância daqueles espíritos que lá estavam, lembrando que esses 200 aproximadamente eram espíritos que já apresentavam a lucidez, o entendimento daquela realidade, porque André Luiz recebeu como orientação de Druso, lá no primeiro capítulo, que a grande maioria daqueles espíritos que ficavam do lado de fora ou estavam internados numa condição mais grave, estavam despertando a consciência para a realidade, porque na verdade viviam intimamente aquele grande pesadelo em que não conseguiam organizar as ideias, eram sentimentos confusos, ideias confusas, muita dor, muitas dificuldades, né? Então nessa palestra eram espíritos que já estavam em condições de assimilar as orientações que eram transmitidas. Então o tema, de modo geral, tratava de bom ânimo, do bom aproveitamento das oportunidades, falando sobre as ações positivas, as ações negativas, e aí então toda a conversa que se desenvolveu nesse sentido, né? Só para a gente poder pegar aqui um trechinho da palestra. Bom dia, Eve, bom dia, Fatival, bom dia, embaixador. Então aqui Druso, que também sentiu o efeito das suas palavras aos ouvintes reconfortados, continuou, lembrando que Druso contou para André Luiz e Hilário que ele se encontra na instituição aproximadamente há 50 anos, e ele foi um dos pacientes que chegou à instituição num estado grave, e que depois da sua recuperação, do seu desenvolvimento, assumiu a direção do local. Então, o que é comentado é que, conforme ele falava para as pessoas
sobre essa possibilidade do recomeço, da reconstrução de si mesmos, né, da reabilitação moral de cada um, isso, a expressão dele e as palavras que ele, a forma como ele dizia essas palavras, era bastante convincente, porque não eram palavras apenas ditas na teoria. Ele falava da sua própria história. Então isso era bastante sentido por todos os presentes. E no final da palestra ele traz então esse relato. Somos espíritos endividados, com obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Disponhamo-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Cultivando a oração com o serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia e a desafiar-nos ao maior esforço. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do abraço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta. O plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, as esferas das formas físicas simbolizam a porta de saída do inferno que criamos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo de nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu, para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje quais nos achamos, ontem nas furnas da miséria e da morte? Dezenas de circunstantes entreolharam-se admirados e felizes. A essa altura mostrava-se o mentor, nimbado de doce claridade, a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas. Fitei meu companheiro e, reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse, teorizando. Estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem, todos eles, filhos queridos do coração. Supliquemos ao Senhor, prosseguiu comovidamente, nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Esse aqui foi o ponto, então, que nós paramos na semana passada. E daqui, então, nós seguimos. Lembrando que André Luiz também comentou que, enquanto essas orientações eram passadas a respeito desse bom ânimo, do refazimento, do reerguimento, André Luiz fez ali uma viagem interior, conhecendo a sua própria história, já que ele também passou por essa experiência durante aqueles 8 anos que nós vimos lá no primeiro capítulo de Nosso Lar. E desses espíritos que aí se encontram nesse local, espíritos que se encontram há anos, alguns deles há décadas, outros deles há séculos, presos nessa mesma condição. Chegando então essa senhora, meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral em que se acolhe,
continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Sim, exclamou Druso, reticencioso, o amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamo-la pura e simples da vida com que o Senhor nos criou e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, amor mal conduzido. Aqui já me fez lembrar também um poema que veio através do Chico, falando para nós, né, sobre os vários tipos de amor. Que na verdade não existe nenhum sentimento de ódio, não existem nem outros sentimentos negativos ou destrutivos. É sempre o amor presente, mas muitas vezes um amor mal interpretado, como é colocado aqui por Druso, né? Então ele diz que, o Chico diz que o ciúme é um amor doente. Ele fala que o ódio é um amor desvirtuado, e assim ele traz, né, várias ideias bastante interessantes, né? Vocês podem depois procurar, que vocês vão encontrar esse poema na internet. Então traz exatamente isso, né? Que o amor mal interpretado ou mal conduzido nos leva também ao desequilíbrio. Então naquele momento nós não temos a compreensão, e até mesmo aquele sentimento que inicialmente foi o amor e acabou depois se desequilibrando, ele gera um sentimento oposto, né? Porque o ódio só surge quando o amor é mal interpretado. O ódio não nasce por si mesmo. Então, é essa orientação que ele passa, né, dessa senhora que fala do filho, né? Provavelmente uma relação bastante problemática dentro de uma família, numa encarnação anterior, e aí então os dois no plano espiritual, o filho numa condição de sofrimento, né? Aliás, ambos numa condição de sofrimento, no caso aqui o filho numa condição ainda de orgulho e autoritarismo. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. A gente lembra aqui, né, que quando se fala que ele não se demorará, nós falamos do tempo no plano espiritual, e não no tempo aqui no nosso relógio, no nosso calendário, né? E no plano espiritual o tempo ele é relativo e ele pode se tornar, embora curto aqui no nosso tempo regular aqui da Terra, no plano espiritual ele pode ser muito demorado, porque o espírito vive com muito mais intensidade todos os sentimentos. Então, no caso de um sentimento de dor e sofrimento, a impressão que dá é que o tempo vai se perpetuando. E o tempo não simplesmente é percebido, é observado dentro, né, dessa nossa cronologia terrena. E ele continua: enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco: nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado, sem perceber, ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo, e a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. Situação curiosa essa, né? Então, uma educação mal conduzida aqui no mundo físico, instigando no filho, por exemplo, né, a ideia de superioridade, a ideia de ganância, de ambição. No plano espiritual, então, ela mesma, tendo essa compreensão, que já que ela dispõe aqui de excelentes qualidades morais, como foi colocado para nós, ela então no plano espiritual se sente responsável por esse resgate.
E quantas vezes, né, espíritos retornam ao mundo espiritual depois de terem falhado naquele compromisso, né, na missão da maternidade e da paternidade, acabam depois se comprometendo no resgate dos próprios filhos. E muitas vezes até se tornando vítima deles. E realizará semelhante propósito? Perguntou Hilário com interesse. Não podemos duvidar, replicou nosso amigo convincente. Mas como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na força da dificuldade e do sofrimento. Então, eis aqui, né, a descrição. Saindo de uma vida de opulência, embora fosse uma mulher boa, ela não conseguiu transmitir a boa educação para fazer com que todo aquele conforto se revertesse, na verdade, em responsabilidade e oportunidade de construção para o filho, para a família de um modo geral. Então esse mimo que foi oferecido nessa existência anterior acabou criando esse tirano da sociedade. E agora então, na próxima encarnação, vão novamente se reencontrar nas mesmas condições de mãe e filho, só que agora num cenário diferente, um cenário de pobreza, um cenário de dificuldade, em que agora realmente os valores morais vão ter que se fazer presentes, serão imperativos. A pergunta que nós fazemos é: esse empreendimento vai ser bem sucedido? Porque nós teremos ali então ela tendo esclarecimento e o filho ainda numa condição de pouco esclarecimento. Ele então, após despertar a consciência, também então assumirá essa responsabilidade e vai reencarnar. A pergunta é: será que ele vai ter equilíbrio? Será que ele vai ter a docilidade, a humildade para aceitar esse novo papel e viver nessa nova condição? E aí então nós entramos, né, naquele estudo importante da riqueza e da pobreza, né, que nós estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, prova da riqueza, a prova da pobreza. E aí então inevitavelmente nós voltamos naquele estudo que nós já fizemos, daquelas psicografias particulares que eu tenho, quando então naquele centro espírita nós tivemos o estudo da prova da riqueza, com o depoimento de um espírito que era ali um filho de um advogado notório, né, que era um homem bastante caridoso, que prestava assistência jurídica a famílias humildes, e assim que o pai desencarnou, o filho assumiu o escritório e começou então a defender apenas, né, empresários e outras pessoas envolvidas em corrupção, porque ele se beneficiava também desses honorários, né, daquela posição, e acabou depois negando tudo aquilo que o pai fazia do exemplo que ele deu. O filho então chegou no plano espiritual, constrangido de reencontrar pessoas a quem ele negou assistência, e aí então o tema se debatia em torno disso, né, da prova da riqueza e da falha desse espírito. E no mesmo dia chegou uma outra psicografia naquela reunião mediúnica de um espírito que viveu numa comunidade bastante pobre de uma grande cidade e acabou desencarnando por causa da violência daquele local, e ele falava exatamente disso, né? Ninguém sabe o que é pobreza até passar por ela. Quando você não tem o que comer, você tem uma família numerosa, vivendo nas piores condições possíveis. E ele dizia assim, né, quem fala da prova da pobreza não sabe o que é a prova, quem fala da prova da riqueza não sabe o que é a prova da pobreza. Então, nos dois casos, nós temos ali as suas dificuldades. Esse espírito, então, essa família, não no caso a mãe, né, porque a mãe ela já demonstra toda essa consciência, ela demonstra o desejo realmente de consertar. Mas o filho traz esse vício moral impregnado até agora, nesse instante, né, em que eles estão ali conversando, impregnado, né, na sua consciência. Então ele mudar de cenário, trazendo ainda essa tendência para esses vícios do passado, é realmente um grande desafio. Então a programação será feita. Reencarnarão juntos nessa outra condição, e como foi colocado para nós aqui, né? Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem,
regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e sofrimento. Se ele vai, então, ser inspirado pela mãe, a pergunta é, ele vai aceitar essa inspiração? Porque nos livros que nós lemos, geralmente as histórias, né, quando nós acompanhamos ali o início, o desenvolvimento e depois a conclusão, nós temos ali geralmente bons finais, aqueles finais felizes ou relativamente felizes. Mas nessa situação que nós vemos aqui, que temos uma reticências aqui na frente, né? Será que vai dar certo? Será que hoje nós encontramos, por exemplo, nessas várias situações em que nós vemos na nossa cidade, pessoas enfrentando provas da riqueza, provas da pobreza, né? Em vários locais diferentes em que nós vemos fracassos, vemos ali a corrupção, vemos ali a violência, vemos ali os crimes de um modo geral. Certamente esses espíritos foram colocados naquela condição, também numa condição de prova e de expiação. E aí nós vemos claramente que falharam nessa tentativa. E ao mesmo tempo nós vemos também muitos espíritos que entram nessa condição e mostram com dignidade, com heroísmo e coragem, como é colocado aqui no texto, conseguem superar essa situação. Então cada projeto de resgate, de renovação de espíritos, não garante o seu sucesso. Então são projetos que são importantes nós acompanharmos o seu desenrolar, que muitas vezes esse é o início de um projeto que pode se concluir em 2 ou 3 encarnações no futuro. Então, nem sempre aquilo que é programado se cumpre, ou se cumpre integralmente. E vencerão o difícil tentame? Indagou meu companheiro de novo, evidentemente intrigado. A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. Desejamos a felicidade. E se perderem na batalha projetada? De certo, falou o orientador com expressiva inflexão de voz, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Então voltarão do plano espírito, do plano físico, em situações piores do que estavam. Depois de um sorriso triste, Druso ajuntou. Cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar, e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar, no entanto, um velhinho com cambaleante veio até nós e disse-lhe humildemente. Então aqui nós começamos uma outra história. Mas o que nós vemos anteriormente, como é colocado para nós, uma réstia do céu. Ou seja, é aquele céu tempestuoso com uma pequena brecha onde passa a luz do sol. Então é aquela pequena brecha, que é essa porta estreita, que nós podemos aqui representar com aquela passagem do Evangelho, que vai mostrar, né, a quantidade de esforços, de investimento, de transformações que o espírito precisará passar para se beneficiar daquela pequena luz. Porque o céu, de modo geral, tempestuoso e todo fechado, já é a realidade dele. E a mudança, para ele poder aproveitar essa pequena réstia de céu, essa pequena réstia de luz, é o esforço que ele vai ter que empreender. Então a condição dele já está pronta, que é o local de onde ele veio. Porque do contrário, se ele já tivesse construído dentro de si esse paraíso desejado, ele não estaria nessas condições. E assim também para nós, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Aqui no mundo material, um mundo onde nós temos o interesse, onde nós temos a corrupção, onde nós temos a ganância, onde nós temos ali diversas situações de imperfeições morais em que nós lamentavelmente caímos, essa é a nossa realidade. E aí então nós estudamos, nós lemos os livros, ouvimos as palestras, as instruções que mostram para nós um espaço no céu, onde nós podemos viver ali, né, começar já a viver aqueles primeiros lampejos de felicidade. Ou seja, é mostrado para nós
essa felicidade é possível e alcançável, mas essa felicidade ainda não existe dentro de nós. Exatamente porque nós não somos ainda espíritos felizes e estamos vivendo num mundo de provas e expiações com todas essas dificuldades. Então é apresentado para nós aquilo que é possível de ser alcançado. E depois os espíritos mostram, através de teorias e através de práticas, quais são as necessidades que nós temos, quais são os investimentos que nós precisamos fazer para chegar nessa condição. Abrir mão de muitos caprichos, abrir mão de muitas tendências, um esforço significativo para alcançar esse pequeno espaço que é apresentado para nós. Então nós lemos aqui, né, várias situações em que espíritos de planos superiores chegam até nós para dizerem, né, olha, vocês podem chegar até aqui. Esse é o pequeno raio de luz que apareceu para nós. A condição em que nós estamos é a nossa realidade. O futuro, a esperança, é essa felicidade. Então nosso anfitrião ia continuar. No entanto, um velhinho cambaleante veio até nós e disse-lhe humildemente: ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos carrego doentes loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne, aos pés dos meus? Druso afagou-lhe a cabeça e respondeu comovido: não desfaleça, meu filho, console-te. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa, por injunções de nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. Aqui também, né, já dá para a gente perceber que até em nosso lar nós tivemos uma senhora conversando com um dos ministros, e André Luiz se encontrava presente, vendo ali uma senhora que apresentava uma insatisfação com as atividades do mundo espiritual. Então ela não se encaixava em nenhuma atividade, porque ela sempre encontrava ali uma desculpa para poder desviar as suas responsabilidades, se desviar das responsabilidades, né? E aqui nós encontramos então também um trabalhador daquela instituição que simplesmente se cansou de fazer aquilo. Queria viver novas experiências, chegar no esquecimento do passado e tudo mais, com 20 anos de atividade. E aí então, Druso, com os seus 50 anos de atividade, falava exatamente isso. Paciência, consolação, confiança, que tudo chegará no seu devido tempo. E esse tipo de insatisfação nós encontramos com facilidade no mundo todo. Sempre queremos algo diferente sem ter merecimento para isso. E aqui não conhecemos a história desse espírito, infelizmente, mas certamente terá ali um longo caminho para trilhar. Logo após, o orientador fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Esse momento é bastante interessante, né? Pois é, Didima, mas é que quando a insatisfação de alguém, quando a gente fala sobre a relatividade do tempo, o tempo ele sempre passa mais rápido quando nós sentimos prazer. E o tempo passa muito devagar quando nós vivemos essa insatisfação. Então, para aquele que se encontra, no caso, por exemplo, de Druso, que chegou numa condição de paciente grave, como ele descreveu, e chegou na condição e alcançou a condição de direção, mostra a determinação, mostra a vontade, mostra ali, né, a dedicação a esse trabalho. Então são 50 anos que passaram muito rápido. Não com pouco sofrimento e nem com pouca dedicação. Mas passou com muito mais rapidez do que esse com 20 anos que simplesmente vivia infeliz nessa posição. Então certamente os 20 anos desse senhor duraram muito mais do que os 50 anos do Druso. Porque o trabalho faz o tempo passar muito rápido. E principalmente o trabalho feito com boa vontade. A Angelina lembrou, né, fazer tarefas com satisfação é uma felicidade. Pois é. Né, e dizem também, né, Angelina, que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, o trabalho deixa de ser trabalho, né? Então é exatamente ali que a gente vê. Trabalhar por obrigação. E nós vimos também
André Luiz, quando ele chegou em nosso lar, ele descrevia ali as diversas atividades naquela colônia. Quantas e quantas pessoas faziam aquilo porque não tinham opção? Porque a laborterapia, que é a terapia através do trabalho, é um recurso essencial que nós vemos no plano espiritual. E isso costuma ser passado para nós também aqui no mundo físico. Vai fazer uma atividade voluntária, se você não tiver ali condições de exercer isso no seu trabalho, vai fazer qualquer coisa para se manter ocupado, se manter produtivo. Essa é uma estratégia fundamental que os espíritos passam para nós, porque no plano espiritual também é assim. Você já está bem, você já está saudável, primeira coisa que você vai fazer, trabalhar. Para fazer com que o espírito comece a se renovar. Porque a tendência de nós ficarmos na preguiça, na ociosidade, nessa improdutividade, isso já é da nossa natureza. Essa ideia que nós temos, né, de uma vida tranquila, de uma vida sem grandes esforços e tudo mais, se deixar, é aquela coisa assim, né? Se por acaso o indivíduo recebe uma herança e ele trabalha ardentemente, e aí ele recebe uma herança, a primeira coisa que ele vai pensar em fazer é: para que eu vou trabalhar se agora eu tenho? Eis aí a grande diferença. Então, essa tendência de continuarmos sendo produtivos, isso é uma conquista moral. Tanto que nós vemos, né, todo mundo querendo simplesmente ficar ali tranquilo, vivendo de prazeres e tudo mais. Então nós que temos o privilégio do trabalho, seja ele em que atividade for, isso já é da nossa natureza, principalmente no trabalho voluntário, porque independente dos recursos que nós temos, há aquele que trabalha sem ter recursos, há aquele que trabalha tendo recursos. Então o trabalho é da nossa natureza, é uma conquista essencial. E no plano espiritual, principalmente nessas instituições que acolhem espíritos sofredores, o trabalho para eles é uma obrigação. Mas se eles não tivessem essa obrigação, certamente deixariam de fazer isso. Então lembremos sempre disso, né? Quando chegarmos no plano espiritual, certamente nós que temos esse impulso natural do trabalho, a primeira coisa que a gente vai perguntar é: o que eu posso fazer para ser útil? Enquanto nós vamos encontrar os outros esperando assim: olha, dá para ir fazer isso depois, dá para escolher outra coisa, que foi o caso que André Luiz contou daquela senhora. Ela não se encaixava em nenhuma atividade, porque ela não gostava de fazer, ela não queria fazer. Ela queria viver a vida dela do jeito dela. A Dídima colocou lá em cima também: paciência e perseverança devem suavizar o tempo e fazê-lo passar mais naturalmente, enquanto não desperta esse espírito de utilidade, né, Dídima? Então, enquanto aquele que trabalha por obrigação, é a paciência e a perseverança, até chegar o momento em que ele vai fazer o que ele quer. Lembrando sempre, né, eu sempre comento com vocês daquele filme Gladiador, numa conversa que o general estava tendo ali, né, com o Maximus, né, estava tendo ali com o seu cavaleiriço, né? E aí então ele perguntou, né, como é que você administra seu tempo? Ele falou assim: na maior parte do tempo eu faço o que eu devo, o restante eu faço o que eu quero. Para nós é assim. Na maior parte do tempo a gente tem que cumprir com os nossos deveres. Depois a gente faz aquilo que nós queremos fazer. Só que de um modo geral nós invertemos isso. A maior parte do tempo eu só faço aquilo que eu quero. Aí depois, se sobrar alguma coisa, eu faço o que eu devo. Por isso então que nós estamos sempre, né, nessa pendência, sempre com pendências na nossa vida, responsabilidades em casa, responsabilidades no trabalho. A gente não faz aquilo que precisa ser feito. E isso é um estado de espírito, não tenhamos dúvida disso. A Dídima colocou também, né, um dos pontos básicos do livro Nosso Lar é apresentar o trabalho como meio de surgimento do espírito, e em todas as obras de André Luiz é fazer a gente entender o valor do trabalho, né, de fato, porque a gente vê que o espírito produtivo, né, esse espírito de trabalho, esse espírito de produtividade, de utilidade, é uma grande virtude. Assim como a bondade é uma virtude, assim como a paciência é uma virtude, a produtividade também é uma virtude conquistada por muito poucos. Tanto é assim que a gente, estudando, né, no Livro dos Espíritos, entrando agora numa parte mais filosófica, nós vemos então que as leis divinas, tanto que nós temos ali a lei do trabalho que Kardec estudou, nós vemos que as leis divinas nos colocaram como espíritos reencarnados
num mundo material como o nosso, em que nós temos a necessidade, a obrigação de trabalhar para produzir o nosso sustento. Do contrário, nós não faríamos nada. Então se você não trabalha, você não come. Se você não trabalhar, você não dorme, você não mora. Se você não trabalhar, você não cuida da sua família, você não cuida de si mesmo. Então você é obrigado a fazer isso. É a própria força da natureza que te obriga a sair desse conforto para fazer as coisas. Só que isso, como a gente percebe, como eu falei para vocês, que ser produtivo é uma virtude, essa é uma virtude que não é desenvolvida em nós desde o início. Ela se encontra ali, aquela sementinha, naquele estado latente, esperando o seu desenvolvimento. Então a gente começa a escolher de que forma que a gente vai trabalhar. Primeiro, depois a gente escolhe o que a gente quer fazer durante o nosso trabalho. Aí você escolhe a sua profissão, você faz aquilo que você gosta e tudo mais. Até que você chega no momento da sua existência em que você começa a fazer as coisas porque você quer fazer. E não porque você é obrigado a fazer. Aí a sua vida está completamente estável, bem estruturada, você tem ali um conhecimento já desenvolvido, e para aquele que desenvolveu esse espírito, ele vai dizer assim: meu Deus, eu preciso arrumar uma coisa para fazer, eu estou enlouquecendo. E nós vemos isso numa realidade da nossa sociedade, nessa fase, né, em que as aposentadorias estão sendo muito debatidas, em que nós vemos muitas pessoas que ficam doentes depois que param de trabalhar. Mesmo que seja por obrigação. Mas assim que se aposentaram, vem a ociosidade. Então, lembra que eu comentei com vocês, durante o estudo da Lei do Trabalho, um quadro de reportagens que saiu na Bandeirantes, né, na Band, que mostrava as consequências da aposentadoria. E mostrava que a maioria das mulheres que se aposentavam entravam em depressão. E uma grande quantidade de homens que se aposentavam entravam no alcoolismo. E aí aquela história, o espírito do trabalho não estava desenvolvido. Porque aqueles que se aposentam e têm esse espírito, ele diz assim: eu estou aposentado, significa que materialmente eu tenho um certo conforto. Mas eu quero continuar sendo útil e produtivo. Mas de um modo geral no nosso mundo hoje a gente não vê isso. A ideia é, quanto menos trabalhar, mais eu ganhar, mais eu aproveito a vida. Mas o que é aproveitar a vida? Certamente esse aproveitar a vida não diz respeito ao trabalho. Porque a gente quer assim, acabar de trabalhar logo para poder ter sossego. Então a gente vê que isso é uma virtude que vai se desenvolvendo aos poucos. E na nossa condição atual, certamente o trabalho não é uma das melhores virtudes. Não é uma das mais desenvolvidas. Bom dia, Mia. Bom dia, Miriam. Andréa colocou lá em cima, né? Por isso que todos preferem o céu, né? Ficar na eternidade tocando harpa, né? A ideia é essa, né? Aquela vida contemplativa. Mas na verdade, né, o verdadeiro estado paradisíaco é aquele espírito que realmente encontrou, né, a sua vocação de ser produtivo. A Angelina colocou, né, é um prazer trabalhar com pessoas idosas, ajudando a levantar a autoestima deles, né? Qualquer trabalho produtivo é prazeroso, né, Angelina? Feliz daquele que conseguiu encontrar uma atividade em que ele faz, e como eu disse para vocês, né, quando você faz uma coisa que você gosta, você não trabalha, né, você se diverte. Fatival colocou: muito bom saber que sempre teremos trabalho, né, embora deseje que o trabalho no espírito seja mais tranquilo, né? Trabalho é sempre trabalho, né? E aí vocês lembram, né, eu já comentei sobre isso também naquela oportunidade, em que nós temos... assim como o espírito ele tem duas faculdades que precisam ser desenvolvidas, vamos dizer assim. Ele tem o seu lado intelectual e tem o seu lado moral. Ele precisa desenvolver esses dois aspectos da sua natureza. Quando ele está trabalhando, ou quando ele... Como um indivíduo que tem a condição de ser produtivo, nós temos duas situações. Que ele tem a sua competência, que deve ser avaliada, e a carga de trabalho que ele vai receber. Então, fazendo uma comparação, nós podemos dizer assim, que o indivíduo que tem uma grande competência, mas ele tem pouca atividade, ele entra no tédio, ele fica entediado.
porque ele tem aquela capacidade de fazer muita coisa, ele tem capacidade intelectual, ele tem disposição, mas ele tem pouca coisa para fazer. E aí então ele fica ocioso, e essa ociosidade dá para ele, né, esse estado de tédio. Ao contrário, o indivíduo que tem pouca capacidade, mas ele tem uma grande carga de trabalho, ele entra no estresse. Então ele fica estressado porque ele tem muita coisa para fazer, mas ele não consegue dar conta disso. Então, tanto aquele que tem uma grande competência, mas faz pouco, como aquele que faz muito, mas não consegue fazer tanto, nos dois casos nós encontramos desequilíbrios. Então, o ideal é o indivíduo que alcança um grau de competência e consegue aplicar essa capacidade conquistada numa quantidade ideal de trabalho. Aí, então, ele trabalha harmoniosamente, porque é aquilo que ele consegue fazer e ele consegue fazer bem. Por isso, então, a gente percebe, né, Fatival, que o espírito ele não trabalha de uma forma tranquila. Ele trabalha dentro daquilo que ele consegue fazer. E se ele consegue fazer bem, significa que ele é um indivíduo que é um espírito feliz. Dudu colocou no meu caso com a fotografia, né, não trabalho, eu me divirto. E é mesmo assim. Fazemos aquilo que nós gostamos e fazer bem. Não tem coisa melhor, né? Vamos em frente. Bom dia, Mami. Bom dia, Linux. Diz aqui para nós o texto, então. Falávamos daquele ancião, né? Que não via a hora de ir embora daquele lugar para poder fazer as coisas. Logo após, o orientador fez vibrar a pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Aqui também é um trecho interessante que nós vimos já em outros livros, né? Que esse momento de conversa entre todos, infelizmente, na maioria, acaba se tornando ali um congresso de lamentações. Vocês se lembram quando nós estudamos o Nosso Lar? E na enfermaria onde Camilo Cândido Botelho se encontrava, no momento em que todos os pacientes, eles eram em 8, se eu não me engano, 8 suicidas naquele local, no momento em que eles paravam para conversar, o assunto era cada um contar a sua desgraça. E aí então rapidamente todos eles começaram a baixar aquele padrão vibratório e começaram a sentir os efeitos do suicídio, que até então era esquecido, estava esquecido. Então nesse caso aqui nós temos esses mais de 200 pessoas nessas condições difíceis, entrando nessa conversação livre. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse momento. Um moço de expressão simpática abeirou-se de nós e, depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto: Instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Por que este ouvido para cada morte física, né? Por que esse esquecimento para cada morte física? Se tive experiências outras antes da última, cujos erros agora procuro reparar, por que razão não me lembro delas? Antes de partir para o campo físico, na romagem, que me fixou o nome pelo qual hoje respondo, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual, assim como alguém que, viajando na terra de um continente para outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não o esquecem. Como justificar a amnésia que me não permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? Aqui é sempre uma pergunta importante, né, que esse moço acabou fazendo. Por que quando chega no mundo espiritual nós não temos ali todos os nossos arquivos abertos para que a gente possa se recordar do nosso passado mais longínquo? A resposta nós já tivemos, né, ao estudarmos no Livro dos Espíritos lá a questão do esquecimento do passado, né, mas seguimos em frente aqui para ver aqui a orientação do nosso instrutor. Bem, ponderou o interpelado sabiamente, os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós,
consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico invisível de nossas culpas, e a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, de memórias, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode refratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quadro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido e dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera. Mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo. Observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia, e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras reminiscências que pertencem ao longe, no tempo, o lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. É verdade, suspirou o rapaz compungidamente. Mas o instrutor prosseguiu. Estou lendo tudo aqui para não quebrar o raciocínio dele, depois a gente para conversar. Mas o instrutor prosseguiu. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impeliu-nos à conclusão do assunto. Então aqui finaliza esse capítulo. O próximo capítulo é a intervenção na memória, nós veremos aqui depois com mais profundidade. Mas o que nós vimos aqui até agora, então, colocado por Druso, é exatamente isso, A ideia de que chegar no plano espiritual, rapidamente nós temos ali uma recordação das nossas experiências anteriores. Então o que ele coloca para nós é que o espírito que chega com a consciência presa, e quando a gente fala presa, é sempre ali um efeito negativo, não é nada positivo, porque aquilo que é positivo é a liberdade. Se o indivíduo chega com a consciência presa numa determinada situação, onde ele tem ali as lembranças, onde ele tem ali as culpas, os remorsos, sentimentos de ódio, paixões que o prendem também àquela situação ou a pessoas e tudo mais, ele não tem a consciência livre. Então significa que para que ele possa voltar-se nas profundezas da sua memória, ele precisa ter liberdade. Ele precisa ver com equilíbrio tudo aquilo que ele experimentou no seu passado. Então, quando ele volta para o mundo espiritual, pensando em tudo aquilo que ele deixou, geralmente acontece isso de um modo negativo. E quando a gente fala negativo, não significa que é um espírito mau. Não tenhamos dúvida de que a grande maioria de nós chegará no mundo espiritual nessa mesma condição. Eu vou chegar no plano espiritual, a primeira coisa que eu quero saber é o que aconteceu comigo na existência anterior. E aí certamente não será um processo natural. Será um processo em que eu terei que ser auxiliado nesse processo de reminiscência do passado, de busca de lembranças, de regresso da memória.
Porque a minha lembrança estará presa nessa existência atual. Pelo menos pelo costume, não pela culpa, pelos dramas que eu criei, mas simplesmente por um processo natural. A minha mente está tão condicionada a viver aqui no mundo material, como um ser material, que quando eu chegar no mundo no mundo espiritual, eu continuarei mantendo a mesma personalidade, as mesmas características e também as mesmas lembranças. E aí depois, naturalmente, adaptando-nos ao mundo espiritual, as lembranças do passado virão, desde que essa adaptação represente essa minha libertação do mundo físico. Agora, se nós, nessa condição atual, em que nós temos ali, apesar das nossas lutas, apesar das pequenas dificuldades, nós não carregamos dramas do passado, como nós vemos aqui em muitas dessas descrições. Espíritos que chegam realmente numa condição de doentes. E por mais que nós nos imaginemos assim, né, Andréia? De imaginar assim que boa coisa no passado nós não fomos, o que significa boa coisa exatamente? Quando nós lemos, por exemplo, nesses espíritos que estão em volta aqui da mansão Paz, em que eles estão deformados, perversos, espíritos altamente endurecidos, o que nós chamamos exatamente de erros do passado na nossa história comparado com isso que eles estão mostrando? Esses espíritos, por exemplo, que participaram dessa palestra com o Druso e que se mostravam deformados psiquicamente, né? Nessa deformidade, como nós vimos aqui, espíritos que aparentavam pacientes graves de um leprosário. Será que nós estamos nessa condição atual? Até poderíamos ter sido isso no passado, mas hoje, certamente nós já avançamos muito. Pela nossa própria postura, pela forma como nós observamos a vida, apesar das dificuldades que surgem ainda. Então somos espíritos em condições muito boas. Eu acho que vou ter que ler com vocês livros mais brandos, né, mais bonitinhos, né, para vocês mudarem um pouco essa perspectiva, né, de que é porque nós não prestamos, porque nós erramos. Sim, nós erramos. Mas nós acertamos muito também. Então, chegando no mundo espiritual, a nossa consciência vai pensar assim, olha, o que eu poderia ter feito de melhor, e não o que eu errei. A gente não vai olhar para os nossos erros, a gente vai olhar naquilo que poderia ter sido feito de um modo diferente. Mas que não é necessariamente um erro, nós tentamos fazer certo. Porque o espírito que se encontra ainda numa condição inferior, ele não tem qualquer preocupação em fazer certo ou errado, ele quer fazer aquilo que ele quer fazer. E geralmente tomado por vícios, por tendências negativas. Então nós vamos chegar no mundo espiritual e os espíritos, que bom que vocês vieram, vamos fazer uma análise do que vocês fizeram. E aí então a gente vai começar a tremer, ficar pálido, né? O que será que a gente vai encontrar no nosso passado? Não tenhamos medo disso. Porque a história que vai ser mostrada para nós vai ser uma história de sucesso, de reconquista, de recomeço, de reconstrução. E aí depois, se nós tivermos necessidade de fazermos uma regressão de memória para voltarmos às origens de grandes problemas que nós vivemos, isso será feito de um modo bastante tranquilo e muito bem orientado, e não de uma forma de tortura, para dizer assim, olha o que você fez no passado. Todo mundo fez coisa no passado, ninguém nasceu absolutamente puro. Se nós olharmos, por exemplo, a própria história de Jesus e pensarmos assim, como é que foram os primeiros passos de Jesus, já que ele é um espírito que evoluiu tanto quanto nós, aliás, evoluiu pelos mesmos caminhos que nós evoluímos também, passando por mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Ninguém nasceu iluminado. O único que iniciou sua jornada, se é que teve início, e na verdade nós sabemos que não tem, foi o próprio Deus, com toda a sua perfeição. Mas todos aqueles que começaram num ponto de início, de jornada evolutiva, passaram por erros, tropeços, vícios, tendências, desafios, dores, lágrimas, ranger de dentes, até chegar na condição de pureza. Não tenhamos medo da nossa história. Nós temos que ter, na verdade, orgulho, né? Como lembra Joana de Ângeles, ela diz assim, pega o seu passado e utiliza como tijolos para construir o alicerce do prédio que você está construindo. Não sinta medo dele, porque aquilo que nós somos hoje é efeito de tudo aquilo que nós lutamos no passado, e todo mundo passou por isso. Flávio coloca ali em cima,
Nossa caminhada é longa, mas certamente se estamos estudando a doutrina é que tivemos muita coisa boa nessa jornada. Só o fato de nós estarmos matriculados nessa escola doutrinária já é um grande privilégio. Ninguém vem aqui contra a vontade. Se todo mundo vem aqui por vontade de estar aqui, é porque nós conquistamos esse espaço. É aquele vestibular que todo mundo presta e passa. Ninguém entra nessa faculdade por convite, por facilidades, não. Foi um vestibular difícil. E todos nós aqui fomos aprovados. Aquele orgulho, né, que os jovens sentem de estar numa universidade, principalmente aquelas universidades mais difíceis, né? Eu passei naquela universidade, eu tenho meu espaço. Sim, olha nós aqui. Nós passamos também. Então não tenhamos constrangimento com o nosso passado. André lembrou, né, acho que esse sentimento tão negativo que temos em relação a nós mesmos advém de séculos de culpa, né, que foi incutido em nosso perispírito. Então é hora de olhar para frente agora, né? Sintamo-nos orgulhosos. Lembra aqui, ó, nós somos universitários da doutrina espírita, nós passamos no vestibular. A Dídima lembrou, né, temos que nos olhar hoje, né, e ver que já estamos tentando fazer diferente. E diferença no meio que tivemos, né? Pois é, e quando pensa assim nessa coisa nessa simbologia que eu trouxe para vocês de vestibular, não quer dizer que estarmos dentro de uma faculdade que nós passamos no vestibular, já quer dizer que nós estamos com o diploma na mão. Cada semestre vai ser uma luta, cada matéria tem a sua prova, vai ter prova de recuperação, vai ter que fazer trabalho, vai ter que fazer um monte de coisa. Nós entramos. Agora o bom vai ser quando nós sairmos dessa faculdade. Aí sim vai mostrar realmente uma conquista do espírito. O Flávio lembrou aqui, né, além do que existe um mecanismo de proteção, pois só vamos ter acesso ao nosso passado quando tivermos condição de assimilar o que passamos para o nosso progresso, né? O próprio Druso coloca isso, né? Fiz errado e hoje estou dirigindo uma instituição, né? E o detalhe, né, Flávio, que a gente já chegou a estudar sobre isso também, para que você vai mexer no seu passado? Qual é a necessidade? Então, se é um processo terapêutico, de você encontrar uma determinada situação para que você possa fazer uma reavaliação, uma reconstrução e tudo mais, isso é positivo. Do contrário, não. E mesmo depois que o espírito alcança um estado mais elevado, mais esclarecido, ele só vai lembrar do seu passado, ele só vai querer olhar o seu passado se houver necessidade. Se houver realmente ali se isso foi importante para o seu crescimento. Do contrário, deixa tudo lá. Para que ele vai ficar desenterrando a sua história, sabendo de coisas que não terão utilidade para ele agora no presente? Então, mais uma vez, eu vou até pegar para vocês aqui, de um modo mais completo, essa passagem de Joana, porque vale a pena colocar na porta da geladeira, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui rapidamente. É um instante só. Está aqui, ó. Do livro Luz da Esperança, Joana diz assim: a tua vida é um álbum de lembranças no qual deves arquivar apenas aquelas que te ensinaram a crescer e a amar. As outras, as que te afligiram, tornam-se degraus inferiores da escada de ascensão, sem os quais não poderias alcançar patamares superiores. Abençoa-as com a tua gratidão e deixa-as com o alicerce do edifício da tua atual existência, revivendo apenas as lembranças de libertação. Eu vou colar para vocês aqui porque é sempre bom. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar esse trecho que eu estou colando aqui e pesquisar pela mensagem completa. Está aqui, ó, leiam com calma, leiam, releiam, copiem. Dudu colocou enquanto isso, né, esse processo enterrado em nossas mentes de um passado vil, um passado onde fomos ruins, e hoje trazemos à memória da gente esse pretérito, tão cobrado para que sejamos muito melhores na vida atual, mas nos cobramos muito inconscientemente. Somos pedras duras ainda, né? Pois é. Sabe aquela síndrome do vira-lata? Aquele indivíduo que sempre vai se considerar um vira-lata e nunca um cão com pedigree?
Infelizmente nós temos ainda, né, aquela coisa de ó Deus, ó céus, ó azar, porque eu fiz, porque eu errei. Não, agora acabou, agora a gente vai dizer assim, olha, fiz mesmo, fiz porque não sabia como é que fazia, agora eu sei. Então agora é diferente. Aí vai vir aquele obsessor e falar assim, você errou. Eu falei, errei, mas não estou errando mais. Pronto. Essa é a grande conquista que nós temos que alcançar dentro de nós. Flávio colocou, né, sobre a verdadeira dificuldade, né, quando eu estudava, o pessoal falava, né, que o segundo período era o pior de todos, né, mas após passar por ele, viu que não tinham sido tão difícil assim, né, e vamos em frente, terceiro, quarto, cada um com suas dificuldades, né. E a Miriam lembrou que a culpa paralisa mesmo, né, pois é. Mas a culpa também, né, lembrando sempre, né, a culpa, ela sempre é motivo de nos impulsionar. Quando nós alcançamos esse grau de consciência, é dizer assim, tá, eu errei mesmo, só que acabou, não erro mais. A Mia lembrou, né, quem não vê o próprio erro, não tem o que corrigir, né? Há necessidade de chegar nele para poder compreender. Então aqui, para a gente poder concluir, encerrar aqui, toda essa passagem que nós vimos, né, que foi trazido aqui por esse espírito, deixa eu pegar aqui o trechinho que eu acho que eu mudei. Está aqui. Então aqui no final, o último trecho, ele diz assim. Não vou entrar agora, Dudu, faltam 5 minutos só para acabar. Não dá nem para começar. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. Ou seja, é uma coisa compulsória. Em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Qual é a sabedoria da natureza? O esquecimento. Se o esquecimento chega, é porque é necessário. Então tudo aquilo que nós vamos mexer hoje, né, que nós vamos trabalhar hoje nessa nossa encarnação, são as situações que dizem respeito a essa nossa condição evolutiva. Se nós fizéssemos uma genealogia reencarnatória, de começar a explorar o nosso passado mais distante, para saber onde nós vivemos, em que condições, quais foram as escolhas que nós fizemos, né? A gente tem que se perguntar para que tudo isso. O próprio Emmanuel, quando escreveu os livros, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, ele fez isso com o objetivo de mostrar para nós uma trajetória. E ele pegou a sua própria trajetória. Imaginemos que um espírito deliberadamente vai fazer uma regressão de memória, se ver lá com Jesus a quem ele negligenciou. A troco de que isso tudo? E como o Flávio lembrou acima, né, para que a gente possa olhar o nosso passado, há a necessidade de nós alcançarmos um equilíbrio para olharmos exatamente essas nossas histórias, lermos ali. Né, se nós pegássemos as nossas agendas da nossa adolescência, e começássemos a ler ali as coisas que nós escrevíamos, né, das coisas que nós fizemos, das situações que nós criamos, e começar a chorar em cima do diário. Então nós não estamos preparados para revisar a própria história. Se nós já alcançamos essa capacidade, a nossa história se torna para nós um caminho extremamente valioso para vermos de que forma que nós somos crescendo e não ficarmos presos nesse passado. Tudo isso para nós acaba sendo uma grande experiência, algo sempre muito positivo. Angelina Colonna conhecia um ser encarnado e iluminado, morava desde a juventude em um leprosário, né? Quando o conheci, ele não tinha os pés e as mãos. O jeito que se alimentava parecia um animal. Foi o que chamou a nossa atenção. Para resumir, acompanhamos até estar apenas com o tronco e cego, né? Antes de desencarnar, ele nos deixou uma mensagem que dizia: não lembrem de mim por esse corpo, lembrem que tudo isso me fez feliz. Né? São experiências, e cada espírito, então, ele sabe, né? Cada espírito ele conhece as suas próprias experiências. E aí certamente é aquele espírito que veio nessa situação, e nós aprendemos sobre isso estudando naquela semana de introdução, né? Vendo lá os casos daqueles resgates dolorosos, né, nos nossos tempos contemporâneos relacionados a histórias antigas.
em que nós vimos ali espíritos que estavam tendo a oportunidade de fechar um ciclo. E para muitos, o fechamento de um ciclo, para muitos, não para todos, o fechamento de um ciclo se dá de uma forma bastante impactante para quem não está pronto para isso. Não para ele, porque se ele faz essa opção, é porque ele está pronto para vivenciar isso. Não é uma situação que é imposta. Para aqueles que vivem essa imposição, daquelas provas mais dolorosas, como toda prova, né, o espírito nunca aceita com facilidade. E quando aceita, ele aceita meio a contragosto. Agora aquele espírito que está pronto para poder vivenciar aquela experiência, ele fala, pode colocar aí no meu currículo, que agora eu estou preparado. E aí então ele encara isso com determinação, com boa vontade, não que ele vá chorar, não que ele vá deixar de se lamentar. Ele vai sofrer, ele vai lamentar, porque é uma situação dolorosa, mas existe a coragem, existe a resignação. E muitos de nós estamos vivendo isso nas mais variadas situações. É uma família que é constituída, é uma situação social, é uma situação de saúde, é uma situação psíquica, que muitas vezes, sim, são desafiadoras. Mas quando nós trabalhamos com consciência, é aquela certeza de que o dever está sendo cumprido e que depois dessa etapa, a gente vai abrir uma porta para um novo ambiente que nós desejamos tanto, né, e que está tão perto, mas que nós ainda não valorizamos. Então, assim, o passado, né, aquilo que nós vivemos, é a construção para chegarmos até aqui. E o presente nosso é a nossa melhor oportunidade. Bom, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso trabalho, fizemos então aqui, né, o capítulo número 1 e capítulo número 2, para concluir aqui essa introdução nesse livro Ação e Reação. Mais uma vez, como nós vimos aqui, né, o livro ele fala de ação e reação, ou seja, as escolhas que nós fizemos num determinado momento e as reações diante dessa escolha. E aqui nós estamos vendo num ambiente de muita dor, um ambiente de muito sofrimento, que essa não é uma colônia, né, mas uma comunidade no plano espiritual, que mostra para nós aqui espíritos nas condições mais problemáticas. Aqui o próprio Druso, que nós vimos, né, como ele conta, chegou numa condição de paciente grave. Se nós vimos o que vimos fora dessa colônia, dessa comunidade, e ele veio desse grupo para chegar numa condição grave, qual seria a sua própria história? Então, ação e reação. Nós estamos vivendo reações, mas também estamos criando ações. Se as reações chegam para nós de um modo dramático, as ações chegarão para nós de um modo glorioso.